Temos aí, portanto, filhotes, a situação de um avião que deseja sair de uma cidade A, ir para uma cidade B, ao norte de A, com a presença de um vento lateral de 50 quilômetros por hora. O que o avião tem que fazer? Inclinar o seu eixo para não ser arrastado pelo vento. Veja aí o eixo do avião, velocidade do avião relativa ao ar, uma notação meio chata que pode ser enxugada. VREL, velocidade relativa. Esta é a velocidade relativa do avião em relação ao ar. A velocidade do vento tenta arrastar o avião. Velocidade do ar relativa ao solo. Como é uma notação meio extensa, você pode chamar simplesmente de velocidade de arraste. Igual no barquinho, a velocidade da correnteza é a velocidade de arraste, a velocidade do barco relativa à água é a velocidade relativa. Somando a velocidade relativa com a velocidade de arraste, tem-se a velocidade resultante. Não é uma notação mais simples? Pode ficar à vontade e usar lá nos casos de barquinho também, claro. Escada rolante, esteira rolante, alguém andando sobre um trem. No estudo de composição de movimentos, temos a velocidade relativa sendo somada à velocidade de arraste, uma soma vetorial, não é uma soma algébrica, resultando este vetor soma, que é a velocidade resultante. Este enunciado forneceu alguns valores aí, ó. Velocidade do avião, 200 quilômetros por hora. Velocidade do vento, 50 quilômetros por hora. E a letra A pediu o ângulo formado entre o eixo do avião e a direção sul-norte. A direção sul-norte. Portanto, este ângulo. O que fazer? Seno, cosseno ou tangente. Para calcular o ângulo θ, aplica-se seno, cosseno ou tangente. Como temos o cateto oposto e a hipotenusa, vamos de seno de θ. Seno de θ no triângulo retângulo, cateto oposto por hipotenusa. O cateto oposto é 50 e a hipotenusa 200. 50 por 200, 5 por 20, simplificando, 1/4. Quando o seno resulta o valor 1/4, não estamos diante de um ângulo notável, 30, 45 graus, 60 graus, seus múltiplos. Estamos diante de um ângulo desconhecido. Então, para responder à pergunta qual o valor do ângulo, o ângulo é o arco cujo seno vale 0,25. O ângulo é o arco cujo seno vale 1/4. Essa é a resposta. Voltando ao enunciado, ele pede a velocidade do avião relativa ao solo. Velocidade do avião relativa ao solo. Essa é a velocidade resultante desta composição de movimento. O avião está lutando contra o vento e fazendo sua viagem de cruzeiro. Dois movimentos simultâneos. De novo, a velocidade do avião tem duas componentes. Uma delas, vamos dizer, luta contra o vento, e a outra componente é a velocidade de cruzeiro do avião. Temos então uma pergunta letra B que quer essa resultante vermelha. Como calcular a velocidade do avião relativa ao solo, que é a velocidade resultante? Aqui a gente usou matemática, trigonometria. Aqui a gente pode usar matemática de novo de Pitágoras, não é verdade? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então vamos lá. Hipotenusa é a velocidade relativa. Cateto, velocidade do vento, velocidade de arraste. Outro cateto, velocidade resultante, que é a solicitada por esta letra. É sempre assim? O Pitágoras, em composição de movimentos, posso decorar? Não, não, não. Esses dois parâmetros são trocados no outro caso, em que o barquinho tenta atravessar o rio e é arrastado durante a travessia. Então, basta você entender os quatro casos para se sentir à vontade nesta matéria. Quem é a hipotenusa neste caso? Neste caso, é a velocidade relativa, que vale
200. 200 ao quadrado é igual. Velocidade de arraste, 50 ao quadrado, mais a velocidade resultante ao quadrado. E agora, como você prefere efetuar este cálculo? 2 ao quadrado, 4. 100 ao quadrado, 4 zeros, 10.000. 5 ao quadrado, 25. 10 ao quadrado, 100. Temos aí um cálculo de Pitágoras, 40.000 menos 2.500. Velocidade resultante ao quadrado é igual a 40.000 menos 2.500. Então, teremos raiz quadrada de 37.500. 2 zeros aqui, 375, fatorarei. Tcharam! 37500 desmembrado. 375 vezes 100, porque 100 tem raiz exata. 375 dividido por 3, 125 por 5, 25 por 5, 5 por 5, 1. Temos aqui a nossa fatoração. 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 15. Portanto, raiz quadrada de 37.500 pode ser escrita como raiz quadrada de 375 vezes 100. 375 pode ser escrito dessa forma, 5 ao quadrado vezes 15. E 100 continua aqui, ou 10 ao quadrado, né? Raiz de 5 ao quadrado, 5. Raiz de 10 ao quadrado, 10. Raiz de 15 continua raiz de 15. Então podemos substituir pelo resultado 50 raiz de 15. Confirma 50 raiz de 15. Velocidade do avião. 50 vezes raiz de 15. Vamos ver quanto dá isso? 15 raiz quadrada vezes 50. 193. Veja então que há um certo desperdício, entre aspas, claro, de velocidade. O avião imprime 200 por hora relativamente ao ar, mas aproveita apenas 193, 194 km por hora para seguir viagem. Você entende que neste caso a viagem demora um pouco mais? Se não houvesse a presença de vento, o avião poderia orientar o seu eixo diretamente no eixo sul-norte e ele teria 200 km por hora na direção de cruzeiro, de viagem. Mas com a presença do vento, ele precisou, para seguir na mesma direção, inclinar o seu eixo. Assim, a velocidade de 200 km por hora terá duas componentes, uma para lutar contra o arraste do vento e outra para seguir viagem. Na letra C, o exercício pede o tempo de voo. Para calcular o tempo de voo, precisamos da distância entre as cidades. E a distância de... Estou vendo aqui... 400 quilômetros. DVT, já que não houve indícios de alteração do valor da velocidade. Esta duplinha, direção de viagem 400 km, velocidade de viagem é a vermelha. 400 km por hora e o valor da velocidade 50 raiz de 15 vezes o tempo de viagem. Vou chamar de tzinho mesmo, em vez de ΔT. 400 dividido por 50 raiz de 15. Esse tempo vai sair em qual unidade, hein? Porque a velocidade saiu em quilômetros por hora, originada dessas outras duas. 0 com 0, tchatcha, 40 por 5, 8. O tempo de viagem é 8 dividido por raiz de 15.
Raiz de 15 é quase 4. 8 dividido por quase 4, em torno de 2. Mas, organizando aí a racionalização, para poder de repente marcar uma resposta, marcaríamos 8 raiz de 15 sobre 15 horas. No lugar de hora, podemos colocar 60 minutos. Como você está se sentindo nessa matéria? Essa lista tem um processo repetitivo. Eu fiz a 25, a 26 é sua. Se joga! Tchau, beijos.